Fala galerinha, tudo na paz, tudo na tranquilidade? Espero que sim. Na aula de hoje, aula do 8º ano, nós vamos falar um pouquinho aí sobre a lista de revisão que fala sobre regra de 3, tá certo? Essa lista vou estar deixando junto com essa aula gravada, né, lá na plataforma da Plural, para que você possa baixar, né, e exercitar aí um pouquinho e também estudar para na próxima aula a gente, né, conversar um pouquinho sobre a resolução dessa lista, tirar todas as dúvidas, para na segunda-feira, dia 24/5, a gente resolver, a gente fazer o nosso trabalho avaliativo falando aí um pouquinho sobre regra de 3 simples, tá certo? Então, mais uma lista para a gente poder aperfeiçoar um pouco mais o conceito aí que fala sobre regra de 3, tá certo? Então chega de conversa e vamos lá resolver mais essa atividade. Peço para que vocês baixem aí, né, essa lista, e essa lista eu vou solicitar ela como atividade, vou colocar o pedido lá no Google Sala de Aula, tá certo? Vou colocar com a data para a próxima segunda-feira, também no dia 24, por quê? Hoje eu vou resolver algumas aqui, né? Na próxima aula a gente vai resolver junto outras questões. Na sexta-feira, na nossa próxima aula gravada, também vou resolver outras questões. Então, eu resolvo um pouquinho, você resolve outro pouquinho. No final, essa lista está toda resolvida. Beleza? Então vamos lá, chega de conversa que a gente já conversou muito. Ó. Vou para a questão de número 21. Tá? O interessante de estar elaborando essa lista é porque eu trago uma outra situação, outras situações, né, melhor dizendo, onde são empregados aí regrinha de 3, tá? A gente não fica restrito só ao nosso livro. Então aqui eu trago outras situações, trago outras resoluções, até um pouquinho mais complicadas, mas aí essas questões assim um pouquinho mais complicadas a gente pode resolver junto sem problema nenhum, tá? Então, deixa eu colocar aqui, ó. Lista sobre regra de 3. E aí, vou para a questão de número 21. A questão de número 21 diz o seguinte, ó. A produção diária de uma indústria é de 12 mil peças de automóveis. Foram contratados mais 200 operários e a produção diária passou para 20 mil peças. Qual era o número de operários que trabalhavam na produção da empresa antes dessa admissão? Então, aqui é uma situação onde a gente ainda não resolveu nenhuma conta desse tipo. Ó, deixa eu colocar aqui no lado. Eu tenho uma situação que eu não sei a quantidade, certo? Que eu vou chamar de X. E aí, desse valor, dessa quantidade, foi adicionado, foi contratado, né, mais 200. Então, se eu tinha X, o próximo vai ser X mais 200. Então, essa situação aqui a gente não resolveu, tá? Então, vamos lá, ó. Vou ler novamente o enunciado e aí vou montar de acordo com esse esqueminha aqui que eu acabei de falar com vocês, ó. A produção diária de uma indústria é de 12 mil peças de automóveis. Foram contratados mais 200 operários e a produção diária passou a 20 mil peças. Então quer dizer que uma quantidade de funcionários produziam 12 mil peças. Funcionários e peças. Foram contratados mais 200 funcionários. E aí a produção passou para 20 mil. Certo? Aqui, tanto a quantidade peça quanto a quantidade funcionário aumentou, né? Se aumentou, essa grandeza aqui é uma grandeza diretamente proporcional. Grandeza diretamente proporcional, eu vou resolver direto, né? Multiplicando cruzado. Antes disso, eu consigo aqui, ó, cortar o zerinho em cima e embaixo, né? E consigo também simplificar o 12 e o 20. Por que que eu estou fazendo isso e por que que eu estou
falando para simplificar, porque aí o seu cálculo não vai ficar muito grande, né? Então vou reescrever aqui de novo, simplificando o 12 e o 20. Ó, x sobre x mais 200 é igual a 12 sobre 20. Eu consigo simplificar isso por 4. Simplificando por 4, eu vou ficar com 3 quintos. Tá certo? Olha o tamanho da minha conta para o tamanho dessa conta aqui. Essa daqui é bem mais tranquila de resolver, né? Vou multiplicar cruzado isso daqui. E aí eu vou ficar com 5x igual. Esse 3 aqui, ele multiplica tanto o x quanto o 200, tá? Então, 3 vezes x, 3x. Mais 3 vezes 200, 600. O 3 vai passar para cá, né? Porque isso aqui virou uma equação, letra de um lado e número do outro. 5x menos 3x é igual a 600. 5x menos 3x, 2x, igual a 600. O 2 que está multiplicando passa dividindo. E aí eu tenho que a quantidade de funcionários dessa empresa é 300 funcionários. Então, ó, 300 funcionários produzem 12 mil peças. 500 funcionários vão produzir 20 mil peças. Beleza? Questão 21. Vamos agora para a questão de número 24. A questão de número 24 diz o seguinte: o estoque de alimentos de um restaurante de uma empresa é suficiente para alimentar 320 operários durante 22 dias. Após 4 dias dessa previsão, foram admitidos mais 40 operários. Quanto tempo ainda durará o estoque se a alimentação de cada operário não diminuir? Aqui eu tenho também uma situação na questão 24, onde o enunciado ele pode acabar prejudicando aí a sua conta. Eu vou colocar aqui no lado, ó, só a informação que está trazendo ali. Está trazendo a informação que 22 dias o estoque consegue alimentar 320 operários. E aí, aumentando a quantidade de operários, aqui teve um acréscimo de 40, né? Aumentando a quantidade de operários, a quantidade de dias vai diminuir, certo? Então essa grandeza aqui de cara é uma grandeza inversamente proporcional. Só que o que acontece? Se eu resolver colocar o x direto aqui, eu vou estar fazendo a relação entre 22 dias. Só que o enunciado falou que a quantidade de dias também diminuiu. Ele diz o seguinte, ó, após 4 dias dessa previsão. Então, eu não vou considerar mais o 22. Por quê? Já se passaram 4 dias. Passando 4 dias, eu vou ter uma quantidade de 18 dias, certo? 18 dias consegue alimentar 320, certo? X dias consegue alimentar quantos dias, né? Eu vou conseguir alimentar 360 operários. Então essa é a situação, ó. Vou ler de novo o enunciado. O estoque de alimentos de um restaurante, de uma empresa, é suficiente para alimentar 320 operários em 22 dias. Aqui, ó. 22 dias, 320. Após 4 dias dessa previsão, são admitidos mais 40 operários. Então, passou 4 dias, agora eu não tenho mais 22, tenho 18, foram contratados, né, mais 40 operários. Certo? E aí eu passei para 360 operários agora. E essa quantidade de operários, o alimento vai durar quantos dias?
Então a gente já viu que essa grandeza é uma grandeza inversamente proporcional, porque a quantidade de dias vai diminuir. E aí, grandeza inversamente proporcional, eu vou trocar uma das duas variáveis, né? Vou trocar a primeira. Aqui eu consigo cortar o zerinho, né? E também consigo simplificar. Consigo simplificar por 2. Por 2 aqui vai dar 16. E aqui vai dar 18. Consegui por 4, né? Consigo simplificar de novo por 2. X sobre 18 é igual a 8 sobre 9. Ficou bem mais fácil de resolver, né? Agora eu vou multiplicar isso cruzado. Eu vou ficar com... Aqui eu multiplico cruzado porque eu já inverti aqui, né? Vou ficar com 9x igual a 18 vezes 8. Deixa eu fazer a conta aqui, faz a conta aí. 18 vezes 8 vai dar 144. X é igual a 144 dividido para 9. 144 dividido para 9 vai dar 16. Então quer dizer que, passado 4 dias e contratando mais 40 funcionários, o estoque de alimento agora vai durar somente 16 dias. Beleza? E aí, vamos finalizar a nossa aula de hoje com a questão de número 25. A questão de número 25 é tranquila, é mais de boa. Mas vamos lá. Questão de número 25. O preço de um artigo ele varia de modo inversamente proporcional à demanda. O artigo custa 450 quando são fabricados 200 mil unidades. Qual o preço para a fabricação de 450 mil unidades? Então, essa questão é uma questão tranquila de resolver. Eu tenho um artigo que custa 450 quando são fabricados 200 mil unidades. Ele pergunta qual é o preço. Aqui é o preço. Aqui é a fabricação, quantidade. Qual o preço quando eu for fabricar 450 mil unidades? Como ele já informou no enunciado, essa grandeza é uma grandeza inversamente proporcional. Então, eu vou ter que inverter. Só que antes de inverter, aqui ó, já posso cortar esses 4 zerinhos em cima, esses 4 zerinhos aqui embaixo, né? Aqui eu vou ter que inverter. Se era 450 sobre x, vai ficar x sobre 450 igual. Aqui eu consigo ainda simplificar. Eu consigo simplificar isso daqui por 4. Por 4 não, por 5, que vai dar 4, né? Simplificando aqui por 5, eu vou ficar com 4. 45 vai dar 9. Certo? Multiplicando cruzado, porque eu já inverti, eu vou ficar com 9x igual a 450 vezes 4, vai dar 900, 1.800. X é igual a 1.800 dividido para 9. 1.800 dividido para 9 vai dar 200. Beleza? Então, com uma grandeza inversamente proporcional, com R$200, e aí ele informou, né, que a grandeza é inversamente proporcional, eu vou conseguir uma quantidade de 450. Beleza? Então, galera, a gente fica por aqui, né? Um grande beijo, um grande abraço. Eu peço para que vocês baixem aí essa lista e já comecem a resolução. Na próxima aula, a gente tem
as dúvidas para tirar em relação à atividade da página 175 a 179. E agora também vamos ter aí essa lista para a gente poder estar revisando também. Beleza? Então a gente fica por aqui e até o nosso próximo encontro. Valeu, galera. Tchau, tchau.